Olá, Mandaleiros! Como vocês estão? Eu sou a Marina e hoje eu quero falar sobre uma reflexão que eu tenho aí faz um tempo. Sobre a palavra voltar. Como isso pode impactar negativamente a nossa vida, né? Foi muito recorrente escutar que as pessoas não sabiam onde eu estava morando, né? Quando eu era mais nova, eu mudei para São Paulo, eu sou de Ribeirão. Toda a minha vida profissional foi em São Paulo. Mas eu era autônoma e empreendedora e eu às vezes trabalhava por projeto. Então, por mais que eu morasse lá, eu passava às vezes muito tempo em Ribeirão fazendo projetos nas duas cidades ao mesmo tempo, trabalhava nos dois lugares ao mesmo tempo e eu viajava muito a trabalho, pelo Brasil e para fora às vezes também. Então, todo mundo falava assim: mas você voltou para Ribeirão? Ué, mas você voltou para São Paulo? Achei que fosse isso. Ué, mas eu achei que você estivesse trabalhando no seu onde você não tá mais. Você voltou a trabalhar não sei com quem, mas eu achei que, mas eu achei que, mas eu achei que. Era a minha frase mais recorrente ali, ou escutada, né? Essa frase pra caramba. E às vezes até com relacionamentos, mas voltou com fulano. Quantas vezes você não ouve isso, né? As pessoas falando, mas fulano voltou com não sei quem, duvido que isso possa dar certo. Mas fulano voltou para aquele emprego, mas fulano voltou para casa dos pais, mas fulano voltou para não sei o quê. Mas fulano voltou para tal país. E eu escutei isso de novo recentemente, percebi o tanto que isso me incomoda, eu fui pesquisar em mim, né? Fui buscar entender por quê. E você voltou a fazer alguma coisa? Você voltou a morar não sei onde? E não. Eu acho que a gente nunca volta, a gente sempre vai. E eu acho que era isso que atinava esse desconforto em mim. E caiu a ficha, assim, há poucos dias. Eu acho que a gente nunca volta para uma situação, para uma cidade, para uma relação, para um emprego, para um país ou para uma casa. A gente sempre vai, porque a gente está sempre em processo de mudança, de movimento, de transformação e evolução. E eu não sei vocês, eu vivo buscando me conhecer, me auto-perceber, conhecer. Eu tenho muita estima por mim mesma e então eu nunca estarei da mesma forma nem no mesmo lugar. Mesmo que pareça fisicamente, existe um processo gigante de transformação pulsante aqui dentro. E eu acho que é assim com todo mundo, de forma consciente ou não. Mesmo de maneira inconsciente, todo mundo está passando por esse monte de transformação aí. E aí eu fiquei pesquisando algumas coisas, porque eu tô preparando um material para falar sobre as energias de 2021. E tá babadeira, gente. E eu vou dar um spoiler aqui, que eu vou montar um material bem legal para vocês. Mas uma dessas questões, dessas principais energias, é um movimento, é a mudança. E é um processo de dinâmica que vai precisar acontecer. E essa dinâmica nunca para te levar para trás, nunca para voltar em lugar nenhum. A dinâmica, ela sempre está e tem um eixo, um equilíbrio, e ela vai para frente. E olha que interessante, né? Eu fiquei pensando como a gente, pensando, por exemplo, na própria configuração de malha magnética, de malha energética que a gente tem. Se a gente tem os 4 elementos, ar, terra, fogo e água, e a gente, com a água, começa a gerar muitas emoções, e essas emoções, quando não são elaboradas, não são trabalhadas, não são né, a gente não consegue expressar, manifestar, elas vão se tornando miasmas, porque a água condensa, né? E imagina só viver de memória de passado, esse processo nostálgico. A gente vai criando miasmas e processos negativos e blocos energéticos pesados, densos e negativos no nosso campo. Isso vai gerando pensamento recorrente sobre algo que já foi, que não é mais, e que a gente está no voltar à situação, voltar àquela turma, voltar àquele relacionamento, voltar naquela cidade. E a gente esquece do estar. Porque senão, se a gente não está no presente, olhando para um movimento adiante, a gente está formando forma pensamento que ganha forma física, né? Que vira uma tela mental negativa e você gera uma própria entidade, o seu próprio obsessor. Isso é um papo para um outro vídeo,
porque eu vou explicar um dia direitinho como isso funciona, mas teoricamente o voltar faz com que a gente viva processos muito nostálgicos. Uma coisa é se reconectar, relembrar, reativar um aprendizado, uma sensação, uma coisa gostosa. Mas você se colocar numa mudança de vida para o passado, o que já é impossível, não é impossível se a gente pensar em multidimensionalidade, tudo ao mesmo tempo agora, mas a ideia aqui é a presença. E se a gente vive nessa nostalgia, nesse lugar do passado, a gente só tá cocriando as mesmas emoções do passado. Aí minha vida não muda, sabe por quê? Então toda vez que alguém me pergunta, mas você voltou para tal lugar? Você voltou para tal... Mas quando você volta? E eu fico, eu não volto. Eu não voltei. Eu estou e eu tô indo. Eu tô sempre indo. Eu nunca vou voltar para lugar nenhum, eu vou sempre adiante. Mesmo que seja um retorno, aparentemente um retorno para algum lugar, alguma situação, ele sempre vai ter alguma coisa nova. Porque as pessoas mudam, as situações mudam e a gente não tem controle sobre nada, né? E viver de forma nostálgica é mofar, porque a gente deixa de gerar essa pulsação, esse movimento, né, de possibilidades. Eu penso sempre na questão da geometria vibracional, geometria energética, né? Se você pensar uma mandala, por exemplo, essa mandala de leão, inclusive, a gente tem várias possibilidades, mas a gente só volta mesmo se você pensar em voltar para o centro. E o centro, gente, que é infinito, é a nossa centelha, é o nosso centramento. Se for pra gente voltar para algum lugar ou para alguma situação, que seja para o centro, pra gente centralizar a nossa centelha, né, o nosso elétrico, o nosso magnético, entrar em estado neutro, vivenciar essa conexão com o centro, porque aí a gente pode escolher qualquer caminho, todos os caminhos vão levar contato com o todo. A mandala é linda quando a gente começa a pensar em simbologia, ela ajuda a desenhar esses processos. Não existe volta, você não vai voltar daqui para cá, você só volta se você passa pelo centro. E quando você passa pelo centro, você é radial. Eu não sei se ficou prolixo, mas de qualquer maneira é meu ponto de vista só, não é verdade absoluta, mas eu acredito que a gente sempre a gente sempre está e a gente se propõe um movimento para ir em frente, né? Então, qualquer que seja a sua sensação de pé, tem gente que fala, a gente precisa dar 10 passos para trás para dar 30 para frente. Você não tá dando passo para trás. Às vezes a não ação não é dar um passo para trás. Às vezes o recolhimento não é dar um passo para trás. Às vezes estar num lugar de origem de novo ou encontrar situações já vividas não é dar um passo para trás. É muitas vezes o processo de cura. É muitas vezes o processo de fato de grande evolução. Então, quanto mais a gente tira, a palavra tem poder, quanto mais a gente tira as forças que nos seguram, nos atrelam a situações rígidas, e mais a gente se solta, mais esse movimento acontece. Eu tava falando com uma prima minha esses dias e ela mora na Suíça. E ela morou, acho que, em muitos países nos últimos 5 anos. E a gente tava falando sobre o cansaço que dá, a impermanência também, a vida em ponte aérea, que eu sempre vivi em ponte aérea, essa vida de você às vezes não ter um lugar seu ou fixo ou tal, e no caso dela muito mais. E como isso traz uma sensação também de liberdade, como a gente lida com tudo isso. Porque na verdade a gente volta para casa quando a gente está em casa. Nós somos a nossa própria casa, nós somos a nossa própria relação, nós somos a nossa própria carreira, nós somos a nossa própria capacidade e habilidade. Então, não importa em qual país, em qual emprego, em qual relacionamento você está, importa que você esteja vivendo isso com você primeiro. Isso parece clichê, mas os clichês só existem porque a gente não aprendeu a lidar com eles ainda.
Quando a gente aprender a lidar com os clichês, eles vão parar de existir, eles não vão ser importantes. A gente banaliza muito as coisas que parecem simples, mas elas são as mais importantes e as mais complexas. Nós somos a nossa própria casa, nós somos a nossa própria relação, e a partir do que a gente emana, o sinal que a gente manda para o universo é o que vai voltar. Se a gente está disponível para uma relação, se a gente está disponível para uma pessoa querida, se a gente está disponível para desenvolver um trabalho incrível, se a gente está disponível para se cuidar, as coisas vêm, né? A gente nunca está fazendo pelo outro, a gente sempre está fazendo por nós mesmos, né? Essa é uma lei quântica. Você não está fazendo porque você é muito generoso, bonzinho para o outro. Você está fazendo para aquilo que você você partilha aquilo que você vai receber. Mandala, né? Assim. E aí tem uma questão que dentro disso fiquei pensando muito, que uma amiga outro dia me contou que estava vindo para cá. Ela mora em outro país, e sempre que ela vem, ela quer ir nos mesmos lugares, ver as mesmas pessoas, muitas nem estão aqui, e ter os mesmos tipos de sensações e conversas e situações, e as pessoas não estão mais assim, todo mundo movimentou totalmente a vida, né? E às vezes a gente vê como ela sofre por não encontrar esses sistemas completamente idênticos, né? Que aprisionamento é esse com as memórias, é como se estivesse deixando de se sentir parte daquilo. E isso me traz uma reflexão sobre a sensação de pertencimento. Às vezes a gente usa muito a palavra voltar para se sentir pertencente a alguma coisa. E o pessoal aí todo da constelação fala muito dessa questão do pertencimento, gerar um tipo de fidelidade inconsciente que pode gerar, inclusive, escassez financeira, escassez de afeto, dificuldades, uma série de coisas da vida, porque você se sente fiel a um sistema, a um padrão que não dão certo necessariamente, não são bons, mas se você dá certo naquele processo, você vai deixar de pertencer a algum núcleo familiar, social, enfim. E então a gente usa às vezes a palavra voltar para a sensação de pertencimento, e ela é completamente ilusória. Gente, não existe voltar para um lugar, a gente mora na Terra. Quando alguém me pergunta, mas você voltou para Ribeirão? Eu nunca voltei para lugar nenhum, eu sempre fui. Mas você voltou para o Rio? Eu sempre estive. E aí a minha questão principal, eu moro na Terra, eu pertenço a tudo, porque isso gera uma questão com pertencimento de tribos, de situações relacionadas também a pessoas que tenham semelhanças, afinidades aí. Então esses julgamentos de não se sentir pertencente a tal tribo, e se você é de uma tribo, você geralmente não se dá com outra. Eu sempre fui de todas as tribos, e aí uma reclamava da outra, reclamava da outra. Aí eu já não queria mais as tribos que reclamavam das outras, porque eu ia para as tribos que não reclamavam de ninguém. Eu acho que a gente não precisa pertencer a um grupo, a uma situação, a uma cidade, a um tipo de comportamento. A gente pertence à Terra, a gente pertence a tudo, nós somos seres humanos. Todo mundo faz sentido. E hoje em dia, porque tá bem recorrente essa pergunta, e ela vem às vezes com uma demanda de julgamentos. Então hoje eu sempre respondo, eu não voltei para lugar nenhum, nem vou voltar, eu vou sempre em frente, porque a minha vida é mandálica e ela gira, ela tá sempre em frente. Eu estou agora vivendo tal situação e ela tá sempre girando. O que eu acho muito interessante é que a gente está na Terra, a gente não precisa morar em um lugar. Eu conheço pessoas que têm uma vida muito itinerante, por exemplo. Nós somos a nossa própria casa, nosso próprio templo. E nós somos a nossa própria... nós somos a nossa própria relação com o mundo, né? A tribo que a gente busca tá sempre aqui. Então é isso. Não sei se eu viajei muito, mas a questão é que eu acho que a gente nunca volta, a gente sempre vai. A gente já é pertencente, a gente não precisa de tribo nenhuma, a gente já pertence. A gente não precisa pensar na casa só como um espaço físico, nós somos a nossa própria casa. Acho que é essa a ideia principal, tá? Eu espero que faça sentido para alguns de vocês. Beijo!